Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo mais uma vez, trazendo coisa legal de inteligência artificial para você. Olha só, no dia de hoje nós vamos fazer aqui como se fosse um comparativo, tá? Nós vamos até te dar algumas dicas aqui de otimização também de workflow, mas a ideia básica aqui no exercício que nós vamos fazer hoje aqui é comparar alguns aceleradores de geração de imagens que a gente consegue fazer aqui no ConfioEye. Eu já falo deles já há algum tempo, mas vale a pena dar uma recapitulada, né? Bom, no original você pega simplesmente um checkpoint, associa ele diretamente a um key sampler e gera a sua imagem, tá? Esse seria o mais comum de se fazer. Mas quando a gente quer acelerar a geração de imagens, existem várias opções, né? Uma delas é o Lightning. Desculpa, uma delas é o Hyper. E o Hyper, ele tem essa característica para funcionar melhor. Você pega um LoRa, escolhe um LoRa de 8 steps, por exemplo, direcionados para Hyper. Se você não sabe do que eu estou falando, então você vai assistir um vídeo aqui do canal que fala sobre Hyper, tá? E as suas funcionalidades. E você vai associar esse LoRa a um nozinho aqui, né, chamado TCD. E a partir dele, sim, você leva para um sampler que é o Sampler Custom, tá? A partir daí você gera a sua imagem normalmente. Esse é o jeitão de fazer rodar um Hyper a partir de um modelo padrão, tá? Quando você tem um modelo original Hyper, ele até caminha um pouco de forma diferente, tá? Especialmente o SDXL tem uma funcionalidade mais direta, mas aqui no caso a gente está usando um modelo normalzão, tá? Um Juggernaut básico do 1.5 e a gente quer fazer o teste a partir desse checkpoint padrão usando os recursos do Hyper. Em paralelo, nós vamos também utilizar os recursos do Lightning, ou seja, fazer um modelo padrão, transitar por um LoRa de Lightning de 8 steps e ver o que acontece. Também vamos fazer o mesmo com um LCM, que é esse outro padrão também de geração de imagens acelerando o processo usando um LoRa. E o jeito normalzão, né, que a gente vai direto para o Key Sampler. Então você vai ver que eu tenho 4 samplers aqui para poder gerar 4 imagens e ver o efeito que acontece com algumas variações que nós vamos fazer aqui em número de steps e CFG, tá bom? A única coisa que nós vamos variar aqui, steps e CFG, para ver o que acontece lá na geração das imagens. O resto nós vamos tentar manter a maior similaridade possível, como por exemplo o Scheduler, que estamos usando aqui o SGM Underline Uniform, vai ser o mesmo Scheduler para todos, tá? Todos eles. Estamos usando também o Sampler LCM aqui, igualmente para todos, para a gente tentar manter assim uma certa sinergia com todas as gerações aqui das imagens, tá? Inclusive você vai notar que as imagens elas seguem mais ou menos um padrão, porque eu estou usando aqui um controle de seed para poder que o seed seja alimentado para todos igualmente, tá? Então eu criei aqui um nó de seed e esse mesmo seed aqui que eu fixei, ele vai distribuir para todos os key samplers, tá? Agora vai uma primeira dica aí, para você poder associar o seed, você precisa transformar, né, o nozinho, que normalmente vem aqui como entrada manual aqui dentro do nó, em input. Como é que faz isso? Você entra com o botão direito, vai lá embaixo, ó, e tem essas opções de conversão, ó. Você pode tanto converter um input num que eles chamam de widget, que é quando fica dentro do nó, ou como você pode converter um widget em um input, tá? Nesse caso aqui, você está vendo Add Noise, que é esse widget, que se você quisesse converter em input, bastaria apertar isso aqui, ó, e ele sai daquela caixinha e vira um input para você entrar. No caso, nós vamos voltar ele para a posição que ele estava, deixar ele aqui com esse botãozinho True aqui, sem mexer em nada, e únicos que a gente transformou em input foi o seed, o CFG também, para eu poder fazer controles desses dois carinhas aqui, ó. Então eu controlo o Sydney, e fiz isso também para os steps, tá? Aí agora, bom, esse nozinho aqui que você está vendo, tanto do steps quanto do CFG, vai outra dica, tá? Eles são primitivos, na realidade, são nós primitivos, que você dá o duplo clique aqui, e você vai encontrar que é um primitive. Normalmente o primitive, ele é polivalente, tá? Dependendo do que você conectar ele, ele se transforma naquela opção. Um seed qualquer, vamos ver, vou fazer aqui, esse aqui, por exemplo, ó, você vê, ó, ele se transforma no valor que você conectou lá, que no caso é um CFG, tá vendo? CFG. Como eu já tinha criado esse cara, então deixa aí esse cara aqui controlar o CFG de todo mundo, tá? Então é só para mostrar como cria uma primitive. Normalmente ele funciona bem para esses caras que tem uma caixinha interna, né? Você converte para input e ele vem aqui e funciona bem, tá? A impressão que eu tenho é que os primitives, em geral, funcionam bem para nós que tem a cor verde, tá? Só estou aqui querendo adivinhar ou convencionar
Normalmente o Primitive funciona bem assim. Então ele tem esse poder de se transformar em uma entrada para você poder multiplicar, né, a utilização do mesmo nó, dando o padrão aqui. Para começar a brincadeira, portanto, nós vamos colocar um steps de 8, CFG de 1. E vamos fazer uma primeira geração, tá? Vou acelerar a velocidade aqui do vídeo para sair já o resultado e a gente comentar com você. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, a geração ela saiu nesse tom mais pastel, né? A imagem que saiu aqui. Isso tem muito a ver, tá? Muito a ver com o CFG ser número 1, tá? O que acontece? A ideia do CFG ser alto, né, ou acima de 1, ter 2, 3, é dar à geração a possibilidade de criar um pouco mais, tornar mais criativa a geração. No caso do Hyper, que eu intitulei aqui, ó, ele tem uma lógica de geração que trabalha bem com um step apenas, tá? Então você pode ver que ele é diferenciado um pouquinho em relação aos demais o resultado. Os outros têm um resultado muito similar aqui. Lightning, LCM e o regular, a maneira regular de gerar imagem. Agora nós vamos subir o step aqui, mantendo ainda em 8 step, perdão. Vou subir o CFG para padrão 4, que seria a metade do número de steps. E vamos ver aqui, ó, essa relação, né, 8, 4 aqui, como é que o que acontece nas imagens. Tá? Clicando aqui e vamos lá. Bom, deixa eu fazer um comentário agora aqui, né? As 4 imagens aqui na minha máquina, tá, levaram cerca de 1 minuto e meio aqui para gerar as 4. Porém, dessas 4 imagens aqui, a última, que é o jeito regular, sem acelerador, para gerar a imagem, você pode ver, ó, que a qualidade de imagem pouco difere dessas duas aqui, especialmente, que acompanharam mais o mesmo padrão, né? As 3 imagens aqui. Pode ver que elas têm mínima diferença, assim, de nitidez. E também notou, né, que quando eu tirei de 1 para 4 steps, cores vivas começaram a aparecer, há mais contraste na imagem, à medida que eu troquei o CFG, mantendo os mesmos níveis de steps. Mas uma coisa é bem diferente entre essas 3 gerações aqui e essa última, é o tempo de geração. Vou mostrar para vocês desse 1 minuto e 30, quanto que essa aqui levou, só ela, 41 segundos. Essa 14, vamos ver a outra, 6 segundos e a outra 6. Duas delas levaram 6 segundos, uma 14 e a normal 41. É por essa razão que a gente adota o uso de um dos aceleradores, tá? Então a gente tem o Hyper, Lightning ou LCM como opções aqui para você gerar imagens mais rapidamente, tá? Então, eu não, assim, aí depois resta você, uma vez definida a questão da velocidade, optar por uma dos 3 aceleradores que mais te agrade, tá? Eu olhando assim, nesse nível de 8 steps com 4 de CFG, eu acho que ficou muito legal a imagem do Hyper. Ela já era um pouquinho diferente das outras. Acho que está tranquila a imagem do LCM também aqui, muito boa. E não tenho nada assim contra o Lightning, tá? Nesse padrão aqui, as 3 passariam o suficiente aqui pra gente aproveitar. Ou seja, eu não ficaria aguardando 4, 5 vezes mais. Aliás, acho que é bem mais, né? Se você comparar, por exemplo, o Lightning, penso que o Lightning é esse aqui, ó, cerca de 6 segundos. Por que eu vou aguardar 41 segundos para ter uma imagem de qualidade similar? Tá, então, eu tranquilamente optaria por qualquer uma dessas 3 aqui, aceleradores, que eu teria um resultado de imagem bastante competitivo com o jeito original de gerar imagens, tá certo? Esse é o primeiro aprendizado aqui. Agora, para não deixar de falar, né, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dobrar o tamanho aqui da geração aqui, e eu também vou dobrar o CFG Scale, mantendo aquela relação 16:8, que é a metade de CFG para 16 steps. Lembrando que quanto maior o CFG, maior a criatividade, podendo gerar efeitos até estranhos nas imagens, se for um exagero para o padrão aqui desses caras. Então vamos lá, vou rodar mais uma vez. Como vocês podem ver aqui, ó, eu esperei bastante tempo para sair o resultado das 4 imagens aqui, tá? Mas vamos falar sobre o resultado aqui. Usando, como vocês lembram bem, eu estava usando 16 de steps com 8 de CFG. Muito comum usar 16:8 ou 20:8 para geração na base normal, tá? Que seria essa opção última aqui, ó. Essa aqui, normalmente. Mas, como você pode perceber, como 8 ele libera muita criatividade, então ele já saiu desenhando o rosto aqui, né? Porque o pedido desse prompt é como se fosse um indígena, né? Que você coloca aqui as características dele, um indígena mais americano, aquele chamado Cheyenne. É assim que eu coloquei no meu prompt, tá? Então ele saiu criando aqui. E aí ficou até meio estranho aqui, né? Exagerou um pouquinho, né, na pintura, enfim.
deu muita criatividade. Já o LCM ficou, na minha opinião, a melhor solução, tá? Ele ficou muito bom aqui para o resultado com 16 steps e 8 de CFG, ou seja, ele não tem medo de um CFG alto, tá? Ele conseguiu gerenciar bem o resultado. Já o Lightning, ele se atrapalhou todo com CFG muito alto. Não é os 16 steps aqui o problema, tá? O problema maior foi realmente o CFG ser muito elevado. Então, quando for usar um Lightning, talvez você pode até subir o número de steps, mas mantenha o CFG num patamar mais baixo, tá? Talvez 4 fosse o limite aqui. E o Hyper, ele trabalhou um pouco estouradinho aqui, né? Brilhou um pouco demais a imagem, plastificou, né? Com o problema do CFG no nível de 8, tá? Vou fazer o último teste aqui, que é manter os 16. Por enquanto, assim, das gerações aqui, na média geral, considerando o tempo de geração mais qualidade, o LCM tem se mostrado aqui uma ótima alternativa, tá? Mas vamos colocar agora com 4 de CFG, manter os 16, tá? Ou seja, uma relação de 4 vezes menor aqui, steps e CFG, e vamos ver o que acontece com o resultado. E aí você vai tomar nota, né? Tudo que você está vendo aqui nessas gerações, você vai tomar nota para que você possa utilizar aí com esperteza aí, né? Cada padrão que você quiser usar. Se você estiver usando Hyper, você vai adotar um padrão X, que é o mais favorável para usar Hyper. Se você estiver usando um Lightning, você vai usar um padrão que favoreça mais ao Lightning, tanto em números de steps quanto em números de CFG, né, variação de CFG. Então essa é a jogada, isso vale para cada um dos tipos aqui. A gente só vai ver agora aqui com esse último resultado qual é a melhor opção aqui no 16:4, tá? Fizemos ali no começo do vídeo um 8:1, achei que houve um empate com aquela imagem mais embaçadinha, né? Depende, se você quiser só testar uma imagem, você usa aquele padrão, não é um padrão bom para ser usado, o 8:1. Aí você muda para um 8:4, aí você já ganha contraste, né, na imagem, fica mais bacana, né, as imagens ficam mais legais. Depois você pode ir aumentando os steps e adequando o CFG para que a sua opção, né, na geração seja mais adequada. Sempre lembrando que você tem aqui 3 opções de aceleradores, tá? O Hyper, Lightning ou LCM. Existem ainda os modelos nativos Turbo, que também são acelerados, tá? Nós não estamos usando aqui nesse exercício, mas eu poderia dizer para você que é uma outra opção também para rodar imagens aqui de Stable Diffusion dentro do ComfyUI. Como você pode ver, a comunidade trabalha bastante, né, na geração de opções para acelerar a geração de imagem, especialmente para quem tem máquinas modestas, tá? Como a que eu uso aqui, uma máquina de apenas 6 GB de memória VRAM, na minha placa de vídeo, né? E você deve ter notado aí nos tempos que eu passei para você aí, que eu consegui gerar imagens aqui em 6 segundos, tá? Lembrando, eu estou gravando tela aqui, aumenta o tempo de geração, mas quando eu não estou gravando tela, eu consigo gerar aqui com 8 steps, e até com 16 steps já consegui entre 3 e 6 segundos aqui, imagens de boa qualidade, tá? Usando esses aceleradores. Então eu evito usar o regular, porque ele toma muito tempo da geração de imagens, tempo que a gente não tem. Então eu normalmente estou usando aí um acelerador. Confesso, não vinha usando muito o LCM, mas pelos resultados que eu tenho visto aqui nesse exercício, e é por isso que é bom a gente fazer exercícios, né? O LCM tem sido aqui uma ótima opção aqui para manter a criatividade, né, e ao mesmo tempo trazer qualidade para a imagem. Enquanto a imagem regular vai sendo gerada, e ela vai demorar um pouquinho, eu vou mostrando aqui para vocês aqui, olha, o que aconteceu com a geração 16:4, ou seja, 16 steps com 4 de CFG. Já não tenho mais imagens estouradas aqui, todas estão naturais, suaves. Agora observa como o LCM já trouxe criatividade para a imagem a partir de 16:4. Ele já trouxe criatividade, colocando aqui uma tatuagem ou uma pintura no rosto aqui da indígena, né? Essa daqui, o Lightning, ele sumiu aquele problema do contraste exagerado. Já então um step de 16:4 de CFG é um indicado para usar por Lightning sem problema, para ter uma imagem de ótima qualidade aqui. E o Hyper funcionou também no mesmo nível aqui que o Lightning com 16:4, tá? Então eu diria assim que um padrão legal aí para você gerar suas imagens em qualquer um dos 3 aceleradores aqui, 16:4. Se eu fosse você aí, após você escolher uma boa imagem, um padrão que você gostou, eu trabalharia aí tranquilo com qualquer um das 3 soluções aqui de aceleradores com 16:4. Olha lá, não tem nada demais, né?
muito parecida com o Lightning, nada de espetacular nessa imagem para eu precisar aguardar tanto tempo pela geração dela. Só para confirmar aqui, ó, essa última imagem levou, vamos ver, 3 minutos para sair o resultado dessa imagem. Vamos descontar aqui o tempo de gravação de tela, vamos dizer que fosse 2 minutos para guardar essa imagem. É muito tempo para guardar a geração de uma imagem. Então, a grande razão dele estar fazendo esse comparativo é para mostrar para vocês, definitivamente, usar aceleradores não perde quase nada para uma geração normal. Lembrando, eu estou fazendo testes aqui no SD 1.5. Se você tem expectativa de gerar imagens ainda com maior qualidade ainda, você trabalha aí com modelos SDXL, especialmente se a sua máquina suporta gerar imagens em SDXL. Eu evito usar na minha porque ela às vezes apita. Até para fazer um exercício como esse aqui, eu acho que seria inviável usando o SDXL. Mas eu rodo sim aqui na minha máquina SDXL com velocidade muito satisfatória usando os aceleradores, tá? Recentemente eu tenho usado mais o Hyper, mas usei já muito no Lightning e não tinha exercitado muito no LCM. Já usei no passado, mas não estava usando muito. Mas diante da resposta que eu estou vendo na qualidade das imagens que estão saindo no LCM, acho que eu vou passar a usar com maior frequência o LCM daqui de agora em diante, tá? Porque ele vai me dar velocidade e qualidade. É isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!